Boa noite. Eu tô só escrevendo o título da live aqui para não ficar perdido para quem entrar depois. Deixa eu fixar, a Vini já tá no ar. Só esperando ele se convidar para entrar aqui. Pronto, comentário fixado com o título da live. Hoje a gente tem um convidado super especial, acho que para todo mundo, né? Para mim também. Antes dele entrar, eu queria que vocês me dissessem em relação ao som, se tá chegando direitinho aí. Eu tô com uma cisma de que meu áudio tá saindo esquisito e robótico. Ai, Vini apareceu. Tá tudo bem. Ei, Vini! Entrei! Ah, boa noite! Boa noite! Ixi, agarrou um pouquinho a Ah, internet. tá passando? Tá rolando? Tá rolando. Agora você tá de lado, Melhorou? Tô aqui lutando pra me acertar. tá? Uma dica da Carol, Carol Romano, é colocar o celular dentro de uma xícara. Parece que amplifica o som e ele fica estável. Eu acho que na próxima vez eu vou testar a xícara. Dessa vez eu não tô preparado. Não tenho, assim, facilmente uma Não xícara. tem xícara ao alcance, mas tudo bem, tá tudo bem. Joyce, boa noite. Obrigado pelo convite. Boa noite, todo mundo. Tudo bem? Todo mundo me ouve também? Pois é, a gente precisa testar, perguntar sobre o som e sobre a imagem, porque semana passada eu e a Isabel descobrimos depois que a cabeça dela ficou cortada a live inteira e ninguém avisou. Então avisem. Gente do céu, minha Não cabeça tá deixe inteira, minha voz a tá cabeça cortada. saindo. Agradeço todo o feedback que puder. Eu tô muito acabado, minhas olheiras. O cabelo tá lindo, tá tudo Cheguei de bem. viagem hoje, Joyce, vim correndo aqui só para estar com Tava na vocês. Colômbia, né? Cheguei hoje de manhã no fuso horário, viajei à noite, dormi durante o dia e falei, eu tenho que estar inteiro, tenho que estar inteiro. Tá inteiro, tá ótimo. Primeiro, queria agradecer por você ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje. Para mim é muito especial, porque você é uma das minhas grandes referências profissionais. E eu queria dizer para todo mundo que está assistindo aí que eu nunca fui a uma palestra do Vini ou a um curso do Vini em que eu saí sem achar que eu fosse capaz de dominar o mundo, assim. Até quando não é motivador, eu assisti uma talk sua no Brelt, do ano passado. Você começou falando, essa palestra não é para motivar você. Aí acabou, eu falei, eu fiquei motivada assim, mentira. Então, aproveitei. Muito, Vini, muito não te obrigado. conhece. Fico muito emocionado. Obrigado. Para quem ainda não te conhece, fala um pouquinho sobre você pra gente, por favor. Bom, gente, boa noite. Quero falar que a Joyce é uma constante inspiração para mim também. E esse projeto da Salinha de Idiomas é a coisa mais generosa e linda que existe. Eu me sinto muito honrado de poder compartilhar um pouquinho assim da minha experiência, um pouquinho do que eu aprendi. Eu estou no ramo de ensino de inglês há 25 anos. Já trabalhei em muitas frentes, trabalhei como professor, trabalhei como coordenador, trabalhei como gestor educacional, sou autor de livro didático, autor de livro de metodologia e fui examinador internacional nos últimos anos, de banca de concurso, sou ex-presidente do BRASISL, a Associação Brasileira de Professores de Inglês.
E hoje em dia eu tenho a Troika, junto com o Paulo Dantas, que é o nosso projeto para levar um pouco mais de conhecimento e inovação para a educação do nosso país. E é um pouquinho de mim isso. Ai, que maravilhoso. Já dá para escrever uma biografia. Posso escrever essa biografia? Com detalhes picantes, por favor. Ai, Porque você fica autoriza. melhor. Então vamos lá, Vini. O tema de hoje a gente vai falar sobre tarefas comunicativas e prática de gramática situacionais, que foi o tema de uma das palestras que você deu no último Southern Con em Curitiba. Né? Foi a que eu consegui assistir, porque tinha filas e filas para ver tudo. E nessa eu fiquei em primeiro lugar na fila, você lembra? Eu lembro. Estava lá, sem ir no banheiro, só para assistir a palestra. E eu queria que você dissesse para a gente por que você escolheu falar desse tópico e qual que é a relevância dele para o nosso contexto de educação. Legal. Esse tópico é um tópico que fazia muito tempo que eu queria falar. Eu nunca tinha pensado em colocá-lo como um workshop. Eu sempre trabalhei muito durante os processos de capacitação de professores, principalmente no CELTA, né, que é uma certificação de Cambridge que eu dou há muitos anos. E quando escrevo material também, e assisto aulas, e percebo que existe ainda uma necessidade da gente esclarecer alguns conceitos que são utilizados muitas vezes com a melhor das boas vontades, assim, né, assim, querendo realmente ser comunicativo, querendo falar que a aula é comunicativa, mas talvez uma compreensão ainda um pouco falha do que é realmente uma tarefa comunicativa, que muitas vezes acaba sendo confundida por uma atividade situacional de prática de gramática. Né? Inclusive, eu até peço, já faço aqui um disclaimer, peço desculpa aí para todo mundo, se às vezes eu usar alguns termos em inglês, é porque é mais familiar a terminologia, tá, gente? Não é porque eu sou Luciana Gimenez, que eu penso em inglês, mas é porque fica mais fácil, às vezes, falar algumas coisas da terminologia em inglês mesmo, que foi uma palestra que eu fiz em inglês. E aí eu falei, vou botar isso tudo junto num workshop, que ano que vem eu quero transformar em um curso, porque eu acho que ainda existe um pouco de confusão nessa diferença entre o que é uma task mesmo, né, uma tarefa comunicativa, e o que é só prática de gramática, que é super importante, é super legal, mas cada uma serve um propósito diferente, né? Sim, é praticamente um modo padrão, né? Um default, assim, de escolas e professores se autoproclamarem comunicativos, mas aí quando a gente vai ver na prática não é bem assim, e eu me pego assim em várias situações também, até porque dando aula de outros idiomas a gente não tem uma base teórica tão forte quanto a gente tem em inglês, e a minha formação original é alemão. Então, quando eu fiz a faculdade, eu não tive esse suporte, assim, do que é uma abordagem comunicativa, do que é sei lá, um Total Physical Response. Para outras línguas parece que não tem muito essa orientação, por isso que eu achei interessante trazer esse tema aqui para outros professores também de outras línguas, porque já chega na escola, a metodologia é comunicativa, mas e aí? É um termo que muitas vezes é usado meio que, sei lá, eu até arriscaria dizer irresponsavelmente, assim, né? Cheio de boas intenções, mas de uma maneira às vezes um pouco irresponsável, porque tudo é comunicativo, né? E assim, o que é esse comunicativo exatamente? E é isso que eu pretendo questionar, pretendo trazer. Joia, eu queria aproveitar e dar um beijo. Eu estava vendo um monte de gente mandando beijo, entrando e tal. Eu quero mandar um beijo para todo mundo que mandou beijo. Falar que eu tô com saudade de todo mundo. Quero ver todo mundo na Troika. Tô vendo um monte de gente querida, um monte de gente amada aparecendo aqui. Que delícia começar a semana assim, porque para mim o domingo é o começo da semana, né? É um dia bom aí. Então, maravilhoso. Mas eu acho pois que hoje vai ser um pouco difícil de acompanhar os comentários aqui, de tanta coisa que está aparecendo. Assim. Vamos ver se a gente dá conta. Eu queria dar um beijo para todo mundo e agradecer muito a presença de todos. Joy, uma coisa que eu acho que hoje assim, a gente precisa entender primeiro, que muita escola, muito professor se autodenomina comunicativo, porque a gente muitas vezes entende que fazer uma comunicação, ter uma interação entre os alunos já qualifica como ser um curso comunicativo, né? E aí eu queria dar um passo para trás, primeiro, e trazer uma discussão do que é competência comunicativa, na verdade.
né? Eu acho que isso é o primeiro conceito que a gente precisa esclarecer antes da gente discutir se o momento da sala de aula é comunicativo ou não. Porque o fato das pessoas estarem se comunicando é muito legal, mas não qualifica o desenvolvimento de competência comunicativa necessariamente. Sim. E aí eu queria, né, trazer para a gente esse contraste, que é a competência linguística com a competência comunicativa. Que muitas vezes elas são compreendidas como duas coisas completamente distintas, mas eu particularmente gosto muito do posicionamento do Scott Thornbury, quando ele fala que, na verdade, a competência linguística ela está dentro da competência comunicativa. Uma boa competência comunicativa pressupõe competência linguística. E o que é isso exatamente? Competência linguística sendo o seu conhecimento formal, de estruturas, de como a língua é utilizada, e competência comunicativa é você conseguir colocar todo esse conhecimento dentro de um contexto com um propósito. Então, muitas vezes, a gente tem cursos que são desenhados com foco muito claro na competência linguística. Então, é ensinar o present perfect, é ensinar as preposições de lugar, ensinar um reading, e aí a gente acaba desenvolvendo no aluno um bom conhecimento sobre a língua. Isso é necessário. Eu não estou advogando que a gente tenha que ter uma abordagem Não vamos ensinar comunicativa. gramática mais. Exato, que Não, às vezes é não é aquela isso. compreensão de abordagem comunicativa joga a gramática fora, o que importa é o aluno sair falando. Não, né? Até porque na própria abordagem comunicativa pressupõe-se um trabalho de precisão, né? Ele não é essa coisa que às vezes é meio assim, que as pessoas confundem um pouco de deixa eu só falar, não importa se errar. Isso é uma misconception, na verdade. E a competência comunicativa, ela tem uma ideia de que você é competente linguisticamente, você sabe utilizar sua gramática, você sabe como construir frases com precisão, mas você também é capaz de usar isso como um efeito. Você sabe o impacto que você está causando no seu interlocutor. Você consegue fazer ajustes de acordo com o contexto, de acordo com a sua intenção. E isso é muito difícil de trabalhar. A gente ainda é bastante dependente, o nosso mindset ainda é muito voltado para pegar e aprender as diferentes partes da língua, né? O presente, o passado, o futuro, tal, a lista de vocabulários, achando que depois você junta tudo isso e sai uma comunicação. Sim. Os livros textos são formados assim. Você, que tem uma experiência infinitamente maior do que a minha em outros idiomas, pode até me dizer se em outros idiomas os livros também são construídos dessa maneira, né? Com um conteúdo programático que é montado em cima da gramática, né? Então, essa unidade trata desse ponto gramatical, essa unidade trata desse ponto gramatical. Em outros idiomas também é assim, Joy? Sim, é bem parecida a estrutura, na verdade. Tem lá um conteúdo programático definido e tudo gira em torno da gramática, né? Alguns até tendem a colocar a situação primeiro, colocar o contexto, para depois trabalhar a gramática, como se fosse de uma forma indutiva, né? Mas não necessariamente acontece dessa forma. E eu mesma fui educada enquanto professora a começar pela gramática, fornecer primeiro a ferramenta para depois expor os alunos a uma situação de produção. Eu acho que é uma prática comum para todos os idiomas. Eu tenho tendência a achar que o livro de alemão que eu uso, que eu adoto, é um pouco na contramão. Os alemães têm um ponto de vista um pouco diferente. Que Mas legal. francês e italiano não. As línguas latinas, o meu livro de espanhol, onde eu estudo também, é bem pautado pela gramática. E Eu o que é fico muito pensando curioso... assim, quando chega um aluno novo e eu tento explicar como que funciona o ensino na salinha, eu falo sobre 3 pontos principais, que é a precisão, né? A precisão gramatical e linguística, que tem a ver com isso que você disse, de competência linguística, a fluência e o uso apropriado da língua, que é a camada, eu acho que mais... Não sei se avançada, eu não sei se é possível, eu queria te perguntar isso, se é possível a gente conseguir trabalhar essa apropriação linguística, o contexto,
apropriação mesmo do contexto ao contexto, ao interlocutor, se a gente consegue trabalhar isso desde um nível muito básico. Fantástico. Eu acho que essa é uma pergunta, inclusive, que é importante para a gente desconstruir essa ideia de que, com o próprio Jack Richards fala bastante disso, né? Que a gente ainda tem nos livros textos traduzido na construção dos livros textos a ideia de que são building blocks, né? Então você tem lá coisas que você vai aprendendo para construir, então falar. Enquanto que, na realidade, desde o início, desde o começo, a gente já pode trabalhar o que o Pedro até levantou aqui de pragmática, né? Exatamente. Ela pode ser trabalhada desde o início. Porque eu vou dar um exemplo assim, bastante tosco, assim, mas eu acho que ilustra bem essa ideia da diferença de comunicação, do foco na comunicação para o foco na competência linguística, né? Se você muda para um outro país, se você é imerso naquele outro idioma e você precisa sobreviver, a sua aquisição da língua ela não vai ter uma linearidade, ela não pressupõe que você aprenda primeiro o presente para depois falar no passado, que é muito como a gente dá aula, né? A gente dá aula falando assim, não, isso é do intermediário, você não... Isso é depois. Só depois, você vai viver aqui a sua vida no presente, depois você vai viver tudo no passado. Você vai demorar uns 2 anos para conseguir contar o que aconteceu ontem. Isso, por enquanto a gente vai falar só dos seus hábitos. Na vida real, se você é lançado num ambiente que você tem que se comunicar efetivamente, essa sequência ela é desconstruída. Você acaba assimilando aquilo que é relevante para você, né? Então, a ideia de que você precisa de determinadas construções, de determinados vocábulos mesmo para se comunicar, ela é traduzida na prática imediata ali. Enquanto que na sala de aula, a gente tem alguém que faz essa decisão, que é o livro, que é o professor, e que acha, no nosso mindset, né, a gente ainda acha que é tudo muito linear e que a gente precisa ter todos esses building blocks, né? Recentemente, eu estava assistindo uma palestra de um professor doutor que trabalha muito com desenvolvimento de material, tal, e ele estava falando do uso de corpus linguístico, né, corpus linguistics, para fazer construção de material. E ele estava falando, assim, bastante revolucionário até, ele falou assim, eu não sei porque vocês perdem tempo ensinando past perfect continuous, future perfect continuous, porque a ocorrência, aí o aluno fica lá estressadíssimo, você passa 15 aulas ensinando aquilo, criando situações assim, tipo, completamente surreais para que aquela língua apareça. E a gente fica achando que se ele não aprendeu o past perfect continuous com a formalidade do livro didático naquele momento, naquela sequência, ele não vai estar aprendendo. Então, o nosso foco ainda é muito em competência linguística. Os livros ainda são construídos muito ao redor do desenvolvimento da competência linguística. E também na sequência, né? Se eu não conseguir sistematizar com perfeição o present continuous, eu não posso passar para frente, não tem jeito. Está preso ali para sempre. E aí a gente já começa dessa compreensão para ver como a gente tropeça na hora da prática, né? Porque o que acontece? Você está lá com um material que é todo linear na gramática. Na hora que você chega naquele momento de praticar, de fazer um speaking, tudo, o que é que você espera? O que é que o livro propõe? Não é uma atividade comunicativa, muitas vezes. É uma prática daquela gramática. Então, alguém está perguntando, seria uma ideia relacionada a teaching on demand? Sim, de certa maneira sim, mas não exclusivamente, né? Se você der para o aluno aquilo que ele precisa, óbvio que aquilo fica mais memorável, fica mais relevante, tem um impacto melhor. Mas, muitas vezes, a gente acaba extrapolando, por causa do contexto da sala de aula, tudo, aquela demanda específica do aluno, e a gente precisa seguir um syllabus, a gente precisa seguir um conteúdo programático, né? E aí, o que acontece? A prática ela pode ser redesenhada. Então, mesmo que não seja um teaching on demand, você pode trazer práticas que sejam menos focadas única e exclusivamente no ponto gramatical. Agora, é importante falar que eu não sou contra a prática
de gramática, ou não estou advogando que a gente deixe de fazer atividades situacionais para a prática de gramática. O que eu digo é que essas atividades, elas focam na competência linguística e não necessariamente na oportunidade dos alunos desenvolverem competência comunicativa. Isso, e reforçando o que você disse, que a competência linguística, ela faz parte da competência comunicativa, certo? Mas não que limitar isso. Exatamente. Uma pausa, Vini, a Clarissa disse que enviou uma pergunta e perguntou se a gente recebeu. Eu vou ler para cima, Clarissa, eu não vi sua pergunta. Você pode Eu também mandar de não novo? vi, eu estou aqui procurando também, eu não vi. E em Clarissa, relação manda de à novo, por favor. gramática, em relação ao uso de gramática, ao ensino da gramática, na verdade, eu fico pensando no tanto que ela é uma ferramenta de poder também, né? Isso também teve presente na sua tópica. Então, se a gente não ensina gramática, se a gente joga o aluno na piscina e fala, nada, vai, a gente está, na verdade, privando o aluno de situações em que ele pode se empoderar, ou de que ele pode crescer. Então, é uma ferramenta necessária para que a competência comunicativa se desenvolva também e chegue a outros lugares. Sem dúvida. Joy, a Clarissa lançou a pergunta dela de novo e o Pedro também levantou um ponto que eu acho que é bem importante antes da gente falar da gramática como forma de poder. A Clarissa perguntou qual o melhor momento para usar cada atividade. Clarissa, eu vou meio que soar um pouco ortodoxo, digamos. Apesar de dar muitos cursos onde eu falo, olha, essa daqui é a sequência ideal, segue isso daqui e tal. O que eu proponho hoje, ainda mais para o professor experiente, é que os momentos em que isso acontece sejam os mais variados possíveis. Então, por exemplo, você pode trazer uma tarefa comunicativa se você está usando uma abordagem baseada em tarefas, um task-based learning, né? Se você está usando um task-based learning como princípio, as tarefas comunicativas elas vão permear praticamente a aula inteira, o processo inteiro. Não vai ser só num momento sequencial ali, digamos. Né? Se você está seguindo um modelo mais, vamos supor, PPP, Presentation, Practice e Production, né? Então você vai apresentar, você vai praticar, depois vai produzir. Uma atividade bem comunicativa, uma tarefa comunicativa pode vir no final para amarrar. Pode também, dependendo de como você está fazendo, se você está fazendo um modelo test, teach, test, você pode usar a tarefa comunicativa para testar o quanto os alunos sabem, diagnosticar as necessidades e aí você dá aula daquilo que você identificou. Então, depende muito do momento. Assim, eu acho que é você saber fazer uma decisão bem consciente, porém, sem seguir uma receitinha de bolo, assim, né? E o Pedro perguntou se controlled practice e free practice não resolvem a questão de gramática com comunicação. Não, esse é o erro mais comum que a gente comete, Pedro. A gente acha que porque está fazendo freer practice e controlled practice, a gente está trabalhando com comunicação integrada à gramática. Você está trabalhando gramática de forma mais comunicativa, mas não é uma tarefa comunicativa. Porque como o próprio nome já diz, é uma prática. Uma prática, consequentemente, você tem que ter uma target language, você tem que ter uma expectativa de produção linguística, ou seja, tem uma construção gramatical ou alguns itens lexicais que você imagina, espera que sejam utilizados. Por mais livre que seja, se você tem uma agenda, né? Se você tem uma expectativa de que o aluno vai usar isso, isso e isso, e a medida do sucesso dele depende do uso disso, 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 você não está trabalhando uma tarefa comunicativa, você está trabalhando um freer practice de uma gramática. É só uma prática, só que escamoteada, né? Está disfarçada ali, sob o pretexto de comunicação, mas não representa uma situação real, certo? Exatamente. Perfeito, Joy. E o Edler fala, seria a gramática crucial para o desenvolvimento do noticing do aluno ou está tudo conectado no processo? A gramática é crucial, Edler. Eu acho que assim, é extremamente importante que a gente trabalhe gramática com os alunos. Como a Joyce já levantou, a gramática ela é poder. Né? Tem pesquisas que mostram como pessoas que têm uma gramática, um bom domínio de gramática, conseguem, inclusive, se colocar socialmente de uma maneira diferenciada. E para você ter uma boa comunicação, acaba que não adianta aquela ideia que a gente tem de ele foi morar fora, ele fala com uma segurança, fala pelos cotovelos, nossa, ele não sabe nada de gramática, mas se comunica super bem. É mentira, gente, isso não existe. Claro, sabe.
Claro, ou a pessoa sabe de gramática, talvez ela não consiga explicar, tal, mas ela tem um bom conhecimento do que é certo e do que é errado, ou ela está falando tudo errado, e aí ela não é uma boa comunicadora, porque quem tem paciência de ficar ouvindo alguém que está sistematicamente cometendo erros gramaticais que impactam a mensagem, né? Então você fala rápido, você fala com desenvoltura, você fala com confiança, mas você não fala com precisão. E aí que é um engano muito comum no ensino aí de foco em comunicação e gramática. Faz sentido, Joyce, o que eu tô falando? Faz sentido. Estava pensando aqui também que uma pessoa pode ser precisa e ela pode ser fluente, mas ela pode ser inadequada ou ela pode não conseguir entender sutilezas da língua e não conseguir expressar sutilezas também, né? Perfeito, E eu lembrei de uma perfeito. situação que eu vi numa matéria da pós que eu fiz, eu não lembro mais qual foi, mas era The door's open. Então a porta está aberta. Quando que eu vou dizer isso? Em qual situação quer dizer, sei lá, se eu brigo com uma pessoa e falo a porta está aberta, significa uma coisa, Perfeito. mas se eu termino um relacionamento e querendo continuar e eu falo a porta está aberta, significa outra coisa completamente diferente, né? Para a pessoa sair ou entrar. E Perfeito. isso é uma sutileza que talvez uma pessoa que seja precisa e fluente não consiga transmitir ou não consiga compreender também. Isso tem a ver Um com dos, a comunicação, né? Que você quer perfeito. Um dizer. dos maiores problemas de comunicação é pragmática. É exatamente isso que você falou. É a pessoa pegar, de novo, Jack Richards fala bastante sobre isso, de como a gente costuma ter problema, a gente, eu digo, não nativos de um idioma, né, os aprendizes de um idioma, costumam ter sérios problemas de comunicação, não por causa da construção perfeita, não porque a terceira pessoa do singular está faltando, mas porque não percebe sutilezas da comunicação com esse foco em pragmática mesmo. Sim. Alguém perguntou aí para cima, já perdi o comentário, mas pediu um exemplo de uma atividade comunicativa, então, de uma tarefa Eu comunicativa. vi, adorei isso, porque óbvio que a vida não pode ser fácil, né? É difícil. O Bruno até sugeriu ele falou que seria, por exemplo, falar, você e seu amigo quer marcar um programa no final de semana, decida onde você vai, o que você quer fazer. Essa atividade, por exemplo, fale com seu coleguinha para marcar alguma coisa no fim de semana, ela pode tanto ser um exemplo de tarefa comunicativa, como ela pode ser um exemplo de prática gramatical. Tudo vai depender da expectativa do professor, da expectativa da tarefa. Né? Ela tem potencial para ser. Agora, se o professor faz isso porque ele quer trabalhar o future forms, ela vira imediatamente uma prática. Né? Então, quando eu falo, por exemplo, fale com um coleguinha e marque um programa de fim de semana, se é uma tarefa comunicativa, eu preciso estar tranquilo que se eles não usarem o futuro que eu estou esperando que eles usem, na verdade eu nem Tá, deveria esperar. Tá tudo bem. Porque quais são as 4 características, de acordo com Rod Ellis, né? Rod Ellis que fala bastante dessa questão de tarefas comunicativas, tudo. Quais são as 4 características principais aí para você ter uma tarefa mesmo, né? Primeiro, a tarefa, ela foca em pragmática, ela foca no significado. Né? Então, assim, o que eu consigo fazer? A estrutura utilizada, ela é secundária. Eu tenho total liberdade, né? Não tem um disfarce assim, tipo, eu vou ficar olhando como que os alunos estão usando o futuro. Não, é o significado do que eles conseguem produzir que importa. O segundo, ela tem que ter um tipo de gap, tem que ter uma intenção genuína de ouvir, de resolver alguma coisa. Né? Então, nesse exemplo que o Bruno deu, fale com um coleguinha para fazer um planejamento para o fim de semana, existe. Eu não sei quais são os seus compromissos, você não sabe quais são os meus, eu preciso te ouvir, a gente precisa negociar, e a língua que a gente vai usar vai depender da necessidade e dos nossos recursos existentes. Inclusive, pode ser linguagem corporal, inclusive, mas o nosso objetivo é marcar um compromisso no fim de semana. Nossa, mas o aluno não usou nada de futuro. Cara, isso daí é um foco em prática gramatical dentro de uma situação. É necessário, é importante, é bonito, lindo. O outro momento que você quer só ver o quanto que ele consegue se comunicar efetivamente, a gente tem que se afastar dessa expectativa. Né? O terceiro ponto que o Rod Ellis menciona é que quem está fazendo a atividade, os alunos, eles têm total liberdade de escolher os recursos linguísticos que eles vão utilizar. Total. Não existe o professor ficar empurrando, naquela forçadinha. Mas, gente, usa going to, hein? Lembra de usar going to. Não existe. E o quarto E tem ponto... um outro momento da aula, né?
Isso é um outro momento, exato, né? Eu não estou aqui falando, gente, deixa o aluno usar o que quiser. Não, mas em alguns momentos, até para o aluno sentir o que ele é capaz de fazer, sem aquela pressão de, eu preciso usar isso, né? E ir desenvolvendo as sutilezas da língua, ir fortalecendo os recursos dele, deixa ele escolher o recurso linguístico que ele tem. E o quarto e último ponto, o resultado dessa interação, ele não pode ser linguístico, né? Então, no caso, o exemplo que o Bruno deu, ele faz sentido, porque você tem que marcar uma coisa com o coleguinha. Então, qual que é o sucesso? Qual que é a referência de sucesso? Conseguiu marcar? Não conseguiu marcar, né? Maravilhoso. É isso mesmo. Faz O sentido. pessoal agora está entendendo melhor. Então, vamos lá. Felipe perguntou como então avaliar a competência comunicativa e a competência gramatical? Ai, meu Deus. Pergunto isso porque se pensarmos em certificações internacionais, qual item avaliaria um ou outro? Ai, que complexo. É. Ah, a competência comunicativa, na verdade, avaliar a competência comunicativa é algo bastante sutil, né? Porque você está muito mais focado no que o aluno consegue efetivamente fazer. Você está menos, você tem que se despir um pouco daquela expectativa de que o aluno tem que saber determinados pontos gramaticais. Porém, e aqui vem o grande paradoxo, para o aluno conseguir fazer alguma coisa, ele precisa de uma certa gramática. Só que talvez não seja a gramática que a gente quer. Talvez não seja o third conditional, talvez não seja o past perfect. Então, por exemplo, se o aluno consegue falar super bem sobre eventos do passado e ele consegue atingir o objetivo que ele quer, o objetivo de comunicação que ele quer, sem usar o past perfect continuous, por exemplo, mas está lá no livro Past Perfect Continuous, a gente tem que ficar feliz que ele conseguiu atingir o objetivo dele, né? Então, eu vou pegar aqui uns exemplos, né? Cadê aqui? A Bibs falou assim, cinema today? Yeah, 10 o'clock, perfect. Pick you up at 9, deal. Tá ótimo, porque a proposta dessa atividade de marcar um negócio no fim de semana permite esse uso mais simples de língua. Agora, se eu vou avaliar sua competência comunicativa em uma apresentação de negócios para um grupo de executivos, onde você tem que vender a ideia de um projeto, você não vai poder falar assim, the project, good, you, hello, goodbye, thank you. Não dá. Você vai precisar, por causa daquele contexto, utilizar recursos linguísticos, recursos estruturais que são mais complexos. Então, na verdade, e aí o Bruno levanta aqui a questão de validity e reliability, eu acho que a gente acaba entrando muito numa discussão de assessment, que é uma live que a gente pode fazer depois para falar um pouco de avaliação, que é isso. O que você quer avaliar? Né? Você quer avaliar o domínio do conhecimento estrutural de alguns pontos ou aquilo que o aluno consegue atingir. Nos testes internacionais, é muito interessante a gente parar para pensar nisso. Os testes internacionais, hoje em dia, eles evoluíram muito, eles não trabalham mais com o que a gente chama de discrete item, que são itens isolados. Ou seja, o viés deles já está mais focado em competência comunicativa. Porque eles não têm a pergunta específica do Present Perfect Continuous. O aluno tem que demonstrar a habilidade de se comunicar, tanto de entender quanto de expressar determinadas coisas, né, atingir determinados objetivos, mas existe aí uma flexibilidade. Né? Então, por exemplo, se você faz um speaking test de Cambridge ou de IELTS, o examinador ele não está com uma lista de usou o third conditional, usou o inversion, não usou. Ele está com o quanto que aquela tarefa foi atingida e como que foi o uso da gramática daquela. Mas você não tem a lista do que o aluno tem que usar. Faz sentido isso, Joy? Sim, faz sentido. É mais contextualizado mesmo, né? O assessment tem essa limitação de não ser uma interação, então não é uma situação muito realista, talvez, de vida, né? Eu não tenho interação, eu não preciso negociar com ninguém, eu não preciso me fazer entender ali no momento que eu estou lendo um texto, por exemplo. E eu queria só pontuar em relação a provas, provas escritas de escolas. A escola prega que é comunicativa, que tem uma abordagem comunicativa, e aí na prova vem assim, complete using the present perfect.
Perfeito. O aluno nem sabe o que chama present perfect. Então, as provas, elas não são compatíveis com o que a escola prega, né? Então, dentro de sala é uma prática, a prova não corresponde. E aí o aluno fica perdido, os alunos se frustram, os professores se frustram também, porque o resultado não é igual ao esperado. Então, precisa urgente ser discutida essa questão de assessment, de formal assessment, principalmente. A Bela até levantou aqui, ela falou, esse assunto precisa ser discutido e tal. O que eu já posso adiantar para vocês, e aí tem tudo a ver com essa nossa conversa da competência comunicativa e tal, se a gente quer mudar o que acontece em sala de aula, a gente tem que mudar a avaliação. Né? A Aline menciona lá que o Common European Framework tem parâmetros para medir as coisas. Né? Então, assim, hoje em dia a gente tem frameworks que são muito mais focados em comunicativo, mas a nossa prática de sala de aula ainda é muito linguística, é muito louco isso. Porque se você olha para os padrões que o IELTS, por exemplo, determina, se a gente olha para o que está listado, que o aluno precisa fazer, os can-dos, eles não são com foco linguístico. Não é, tipo assim, usar o can e o can't. Usar modal verbs. Eles não têm esse foco. Eles têm um foco muito no que o aluno consegue fazer, né? Ou seja, aquilo que ele consegue se comunicar. Óbvio que, como eu já falei várias vezes, mas eu quero reforçar, a gente entende que não dá para você se comunicar com eficiência se você não tiver um bom domínio de gramática, né? Então, mas isso é suporte para o seu objetivo, não é o que está sendo avaliado. E hoje, na nossa prática, a Josi também mencionou isso, né? Ela falou que o problema é que muitas vezes o que é você é cobrado para fazer, né? E é isso mesmo, Josi. Muitas vezes você tem lá uma proposta super comunicativa, mas uma cobrança de que você tem que testar os phrasal verbs que o aluno tem que usar, né? Sim. Existe uma cobrança de instituição, né? A Bela está até reforçando isso aqui, que a gente fica limitado porque a instituição força um syllabus ou força. Tem escolas que já entregam o planejamento de aula pronto no início do semestre, e é isso que você tem que fazer, você tem que terminar essa página em 2 aulas, e é isso aí. E não só, né, as instituições, mas os próprios livros didáticos, né? Os livros, eles ainda são muito construídos em cima desses building blocks que o Jack Richards menciona, né? Então, primeiro você aprende o presente e se aparecer outra coisa diferente. Depois, terminou o presente, você vai falar do present continuous. E assim por diante, né? Tem 2 perguntinhas aqui que eu queria ver, deixa eu ver se que apareceram. Uma, o Edler falando dos inversions, a torto e a direito no CPI, né? Exatamente. Gente, desculpa, espirrei, alergia. Obrigado. O uso de inversions no CPI, a recomendação de uso de inversions no CPI, é uma dica super válida, assim, não vou desvalorizar isso. Mas não é isso que vai determinar a sua boa nota, né? Porque, na verdade, o que você está mostrando? Você está mostrando que você consegue usar estruturas complexas. E isso é avaliado, né? Então, assim, o aluno consegue usar, o candidato consegue usar estruturas complexas para atingir o seu objetivo. Se você chegar lá e fizer 15 frases com inversions e não conseguiu atingir o objetivo, não adiantou usar inversion. Né? Então, o super utilização de inversions, por exemplo, também não é parecido com a vida real. Agora, se você tem uma tarefa que é um pouco mais rebuscada, um pouco mais complexa, e você usa inversions para comunicar alguma coisa, é óbvio que o avaliador vai perceber isso de uma maneira positiva, né? Aí vem a questão da apropriação, né? Da apropriação, gente, da adequação. Da code switching, que é muito difícil demonstrar que você sabe usar aquela estrutura na situação apropriada, né? Então, se eu escrever um e-mail para um amigo, uma mensagem de WhatsApp usando inversion, vai ser bizarríssimo. Claro, você entra num coffee shop e fala, né? Not only do I want some coffee, but I also want a glass of water, né? Tipo, sai daqui, pessoa estranha. Então, eu acho que esses exames internacionais, eles se propõem a isso, né? Mostrar que você consegue usar da forma correta, da forma apropriada, e não só da forma precisa. O Jay está perguntando aqui, quando a gente fala de task e competência comunicativa, acho que pensamos mais em speaking. Como vocês veem esse tipo de task em termos de reading, writing e listening? Fantástico, Jay, fantástico. E eu vou pegar aqui, tipo, o writing, fascinantemente, eu acho que é onde a gente fica um pouco mais livre. Agora, com reading e listening, a gente está igualzinho preso. Por quê? Você vai
na verdade, assim, normalmente, né? Óbvio, o que acontece, estou falando com frequência, não você, né? Mas a gente acaba encontrando muito material que tem lá um piece of reading super interessante, mas que está no anabolizante do present perfect, porque você tem que ensinar o present perfect. Então, desconstrói toda a naturalidade do uso da língua. Então, o que acontece muito com reading e listening é que eles acabam virando, na verdade, ferramentas de exposição a uma target language de novo. E é por isso que muitos professores, às vezes, têm um pouco de receio ou não se arriscam a usar material autêntico, a não ser que seja um material autêntico altamente manipulado e selecionado. Né? E aí o nosso objetivo como professor é, na verdade, preparar o aluno para o dia a dia de amanhã já. Né? Então, se a gente fica selecionando absurdamente aquilo que vai ter só a target language, a gente acaba caindo nesse mesmo erro. Né? Então, como que você faz uma tarefa comunicativa real, tendo como base o listening e o reading? Pegando textos assim, bem aleatórios mesmo, para que o aluno consiga fazer alguma coisa com esses textos. Não se prender ao livro didático. Fico pensando no writing, também no listening, eu posso, ou no reading, eu posso procurar saber qual que é a intenção comunicativa do Perfeito. autor. Né? Para quê? Para quem ele escreveu, qual foi o contexto, o que ele quis dizer, onde ele quis chegar, qual funcionalidade esse texto tem, qual o objetivo desse vídeo do YouTube ou desse áudio. E aí, são questões de vida real que estimulam o nosso pensamento crítico também. Perfeito. E aí, Joy, a gente para e pensa o quanto que essas perguntas aparecem nos livros hoje em dia, né? Ou o quanto que os livros acabam focando muito grife, o present... Gente, eu não estou falando que isso está errado, que é ruim, tá? Mas eu estou falando que talvez a gente precise de mais coisa, é isso. O Bruno, inclusive, está perguntando se os exames internacionais são focados em competência comunicativa, por que as escolas ainda se prendem tanto no ensino de gramática? Eu acho que tem muito a ver com a construção do livro, né? Então, esse exemplo que a Joyce deu agora, de como explorar um texto, é difícil a gente achar essa exploração em livros didáticos. Normalmente, o livro didático acaba focando muito no vocabulário que aparece, o texto ele é escolhido porque ele traz muitos exemplos daquela target language específica. E aí, quando você vê um texto que é um pouco mais abrangente no livro, muitas vezes o professor não sabe trabalhar, ele se ressente, ele fala, nossa, mas esse texto nem tem o futuro, por que ele está aqui? Né? Então, Bruno, tem a ver muito com a construção dos próprios livros, mas também talvez até uma necessidade da gente preparar melhor os professores que hoje estão atuando com o ensino de inglês, né? Isso me faz pensar, Vini, numa fala sua, em relação à tomada de decisões. Então, a gente tem os livros, a gente recebe os livros daquela forma, professores de escola pública, inclusive, tem zero alternativa, né? Eles recebem lá o livro do governo, os professores de instituição também, muito raro eles terem liberdade de escolher. Então, eu tenho aquele livro em mãos. Mas a aula não é o livro, a aula é sobre o aluno e quem toma as decisões sou eu. Então, se eu tiver essa consciência, se eu for melhor preparada, eu consigo tomar decisões, eu consigo levar textos autênticos, eu não preciso trabalhar uma música só porque ela tem lá Present Perfect. Eu consigo ter essa liberdade, mas para ter essa liberdade eu preciso ter educação e eu preciso ter consciência. Isso é uma questão também, né, em relação à formação dos professores, a orientação. Sem dúvida. O Henry, inclusive, fala aqui que ele fica preocupado em como avaliar os alunos, né, com foco em comunicação e não na gramática. E aí eu retomo isso que a gente estava falando, a nossa preparação como docente é muito focada em como avaliar o conhecimento da gramática. Assim, se eu perguntar para todos vocês, assim, como que vocês podem fazer um exercício para avaliar se o aluno sabe usar o can e o can't? Todo mundo rapidamente consegue, né, pensar numa atividade, porque o nosso preparo como professor de inglês, como docente, ele ainda gira muito no que o aluno consegue fazer em termos gramaticais, né? Então, a gente ainda acredita muito que existe pré-requisito na língua. Não existe pré-requisito na língua. Você não aprende o present perfect só porque você já aprendeu o presente, o passado e o futuro. E aí chegou a vez do present perfect. Isso não existe. Isso foi um desejo de organização linguística que os livros, textos tiveram lá atrás para estruturar o aprendizado em cima de gramática, que criou uma certa linearidade. Porém, o aprendizado ele é confuso, ele é orgânico.
né? E aí, às vezes a gente fala, nossa, mas o aluno ainda não aprendeu isso, já aprendeu isso, como isso é possível? Porque isso é mais relevante para ele, porque isso faz mais sentido, porque... Então, às vezes a gente fica muito preso no pré-requisito, eu só posso ensinar tal coisa, né? Por exemplo, have you ever? Have you ever é uma das coisas que a gente mais usa na vida. Por que a gente não ensina o básico have you ever? Aí, né, quando eu falo isso, tem sempre alguém que tem um AVC, assim, fala, mas já no básico, have you ever? Eles não sabem nem o presente. Mas, gente, eles não vão aprender o present perfect, eles vão aprender have you ever. Have you ever? Que é, assim, tipo, se eles estiverem morando no exterior, provavelmente uma das primeiras coisas que eles vão aprender, porque vai aparecer muito na vida deles, né? E eles não vão ficar pensando, have you ever? Have, esse have é tem, será que é o não sei o quê, um present perfect? Não, eles vão sair repetindo, have you ever seen, have you ever done it, have you ever, né? Ensino junk, né? E pra que serve? Já ajuda. E assim, como que a gente pode, então, avaliar um aluno, se ele tem uma competência comunicativa? Pelo que ele consegue fazer, não pelos pontos gramaticais que ele usa. É uma mudança de mindset muito grande, né? Porque apesar dos testes internacionais eles estarem mais focados nisso tudo e tal, o nosso mindset ainda é muito da linearidade da aquisição de estruturas gramaticais, né? Sim. Tô aqui tentando acompanhar os comentários para ver se... Sugestões de leitura, eu vou amanhã, como de costume, postar os links, tudo que foi mencionado aqui, todas as referências que o Vini me passar também, a gente vai disponibilizar amanhã, tá? Porque aqui na conversa, às vezes a gente cita uns nomes e eles ficam meio perdidos. Mas amanhã a gente passa essas recomendações de leitura, de vídeos, pode ficar tranquilo. O Felipe está perguntando se o teste pode ser um contexto por si só. Pode, né? Assim, você pode falar que, por exemplo, se você tem um teste que é super estrutural, super gramatical, o contexto é esse, consequentemente você tem que ter, né, uma bagagem super estrutural, super gramatical. Onde que os testes eles podem fazer muito bem para a gente? E aí na nossa live de avaliação, não perca, stay tuned com o Joyce, maravilhosa nossa linha de idiomas. A gente pode falar um pouco disso, que é o efeito washback, que é o efeito positivo do washback. Né, que hoje os certificados internacionais eles já têm uma pegada muito mais voltada à comunicação de uma maneira holística, né? O TOEFL, por exemplo, quando eu comecei a dar aula de inglês, eu dava muito preparatório para TOEFL. O TOEFL antigo, ele tinha exatamente os pontos que iam cair. Sempre tinha uma pergunta do uso de artigo definido e indefinido, sempre tinha uma pergunta de voz passiva, sempre tinha uma pergunta de... Então, como que era a aula, consequentemente? A aula da voz passiva. Então, até o aluno decorar a voz passiva, a gente não mudava. E aí o aluno ficava super bom de voz passiva, ficava super bom de artigos definidos e indefinidos, ficava super bom de condicionais. Só que na hora que ele chegava na faculdade, ele travava, porque a faculdade não é você regurgitar as regras para o uso da voz passiva. É você entender uma palestra, é você fazer o resumo de um artigo, é você... né? E hoje, por exemplo, o TOEFL, ele se reinventou completamente para que as atividades que ele usa para avaliar sejam mais parecidas com a vida real. Que, eu acredito, vai trazer um efeito positivo para as aulas, porque as aulas elas têm que mudar. Eu não posso ficar dando aula da voz passiva, eu tenho que dar uma aula que você entenda a palestra, né? Eu acho sensacional. É a minha aula preferida de dar, é preparatório de TOEFL, exatamente por isso. A gente abre, expande os horizontes, a gente precisa conversar sobre várias coisas que não estão na nossa zona de conforto, e o aluno se vira. Realmente é uma mas é muito louco, né, Joy? Não sei se você sente isso, mas na minha experiência com preparatório de IELTS, muitas vezes o aluno, você tem que trabalhar a expectativa dele, né? Porque ele fica querendo, assim, tipo, e quando que eu vou ver o Present Perfect Continuous, né? Qual que é a aula de... Ele tem, e você quer que ele consiga accomplish things, né? Leia um texto, e entenda o texto, e que ele escreva, faça um writing, onde ele vai usar a voz passiva, onde ele vai usar óbvio. Mas ainda tem muito aquela expectativa de que horas que eu vejo esses pontos gramaticais específicos, né? Sim. Raramente a gente precisa passar, né? Só quando é alguma coisa muito grave, assim, que está afetando a comunicação. E aí a gente precisa revisitar os tópicos gramaticais, mas não é o... Tem uma pergunta da Estudante de Letras que eu achei super legal, que é como inserir atividades comunicativas em turmas iniciantes, né? Quando o conhecimento lexical e gramatical ainda é mínimo. Gente, vou dar é muito do nosso mindset, tá? Eu vou dar um exemplo super bobinho.
Quando a gente está ensinando would you like some, any, né? E o pessoal tá tudo falando do Starbucks aqui, bombando no Starbucks. A gente vai lá e aí a gente vai fazer uma prática de gramática situacional. Então você foi no Starbucks, sei lá, você tá num coffee break. E aí a gente quer, porque é uma prática de gramática situacional. Então você tem uma situação, mas você quer que o aluno use would you like some, would you like any, how about, or I'll have. Você tem aquela expectativa que é estrutural, gramatical, lexical, funcional, beleza. Você faz isso, óbvio que a gente faz. Num outro momento, a gente propõe uma situação parecida, onde o aluno tem que conseguir tomar o seu café. E aí a gente faz o aluno perceber, isso que eu acho maravilhoso, que é do empoderamento do aluno básico mesmo, né? Que ele não precisa, é legal se ele sabe o would you like, muito legal, é importante, super importante. Mas amanhã, se ele estiver numa situação, ele pode virar e falar assim, coffee? Yes. Milk? No. Sugar? Thank you. Oh, bye. Você conseguiu comunicar um monte de coisa só, né, com a intenção, com as palavras certas, e você vai liberando a pessoa para usar recursos que vão além daquela estrutura pré-determinada pelo livro. Sim. Vai Ó, se o sentir Fis à está vontade, perguntando, né? Assim, o jeito maravilhoso. como eu me expressei tá bom, tá suficiente também. Ó, que fantástico. Ó. Alguns alunos mal conseguem usar o presente, aí você vai misturar. Fantástica essa pergunta, porque ela reforça exatamente essa nossa ideia de que tem uma linearidade. Não existe linearidade na aquisição. Isso é algo que a gente determinou na construção de livros. Quando a gente aprende um idioma, naturalmente, organicamente, ninguém fala, você só vai poder aprender o passado quando você já souber o presente. Aí você tá com o presente meio bam, assim, você não tem, né, tipo, muita certeza, tá meio fraquinho e tal, mas você pega o passado e de repente o passado é mais fácil para você. E aí você vai construindo tudo junto. A ideia de que a gente tem pré-requisitos é algo que está muito, muito forte na nossa cabeça e é muito prejudicial para o desenvolvimento real de competência comunicativa. Sim. Okay. Twin V perguntou, será porque é mais fácil para a gente? Eu imagino que isso tem a ver com a sequência, né? É mais fácil, com certeza, o livro está lá, está dado, né? Mas a gente vai ficar limitando a comunicação dos nossos alunos e até onde eles podem chegar por causa do nosso conforto. A ideia de ter uma linearidade dá muito controle para a gente, né? Então, a gente... E a gente foi treinado dessa maneira, a gente aprendeu dessa maneira, né? Então, é muito familiar para a gente, assim. Então, a gente vai ficando mais confortável com essa ideia de que você tem que aprender isso, porque eu, como professor, consigo medir facilmente se você sabe o presente ou se você não sabe o presente. Mas é mais difícil para eu avaliar em que momento do Common European Framework você está, por exemplo, né? Com qual proficiência você consegue fazer determinadas coisas, né? Sim. Live, Methodology, Task Design, Starbucks, TOEFL, Credence. Tá sendo uma live muito orgânica, né, gente? Comunicativa, interação é isso, negociação de significado. A gente tá aqui lendo e reagindo. Não, e tem bastante comentário, eu tô aqui tentando acompanhar. Tá, eu também tô tendo muita dificuldade de acompanhar, gente. Se eu comer alguma mosca aí, me avisem, porque... Não, e o mais fantástico é que os comentários estão incríveis, gente. Eu queria sentar e ficar horas respondendo todos, assim, porque tem coisas, perguntas e comentários maravilhosos. Tem aqui o Paul falando que o uso da gramática normativa é glamourizado, até no português, né? A comunicação também é importante, sem dúvida. Eu acho só, assim, eu só não sei se eu concordo muito com glamourizado como escolha lexical para isso, porque, como a Joyce já tinha mencionado antes, gramática é poder. E existem, assim, pesquisas muito interessantes de alunos com menos privilégios, alunos de classes sociais mais humildes, que conseguiram se colocar socialmente com mais vantagem por causa do conhecimento gramatical que eles têm. Então,
se tem um certo glamour, se é glamourizado ou não, se isso é bom ou se isso é ruim, o fato é que socialmente o uso da gramática normativa, o conhecimento da gramática e a sua habilidade de usar a gramática com tranquilidade te coloca numa posição favorável, né? Então, a gente não pode também só deixar o aluno sair se comunicando à torta direito, cometendo um monte de erros sem ensinar gramática. Gente, não estou falando isso, pelo amor de Deus. Mais uma vez, é questão de adequação ao contexto, né? E ao interlocutor. E a gente tem que pensar muito na funcionalidade da língua. E isso me faz pensar no Paulo Freire, que ele tem uma citação maravilhosa, que é que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Eu acho isso sensacional, porque tem a ver com estar atento mesmo, no que o outro quer dizer, no que a gente pretende com aquela fala. E a gente só consegue chegar a esses lugares se a gente tiver um domínio da ferramenta. E a nossa ferramenta de comunicação é a gramática. Né? E aí, pegando Paulo Freire, Joy, eu queria pegar aqui um ponto do Bruno, que ele pergunta em relação ao vocabulário, as palavras avançadas, intermediárias e básicas, né? E eu aqui pego o mesmo princípio do Paulo Freire, né? Que é a relevância que vai determinar, na verdade, aquilo que você vai aprender. Então, óbvio que existe um estudo de corpos linguísticos, né? Corpus linguistics, que vai falar que tais palavras pertencem mais a um CFR de tal, mas se no seu contexto, por exemplo, se no seu contexto profissional, pessoal, você usa muito essa palavra, talvez você aprenda no básico já, né? Se essa palavra é parecida com o seu idioma, seu primeiro idioma, por exemplo, uma palavra de raiz mais latina, né, do latim, e você consegue fazer uma associação, talvez uma palavra que é considerada super avançada, você adquira muito mais rapidamente, né? Isso é um empoderamento do aluno, né? Para que esperar até o nível C2 para ensinar uma palavra que tem origem latina e que ele já entendeu? Ou que talvez ele precise muito, né? Sim. Imagina, né? Assim, espera um pouquinho, calma, você precisa muito dessa palavra, mas é só do avançado, né? Vai sofrendo aí na vida. Então, é bem interessante isso. Gente, já acabou? Vini, a gente tem 3 minutinhos, eu esqueci de avisar com 5, então temos 3. O Instagram corta automaticamente depois de 1 hora. Então, ai, gente, eu nem sei. Tá todo mundo já pedindo parte 2, eu também quero. E a gente não falou nem metade. Joyce, não! Nossa, gente, quanta coisa. Olha, primeiro eu quero te parabenizar, Joyce, por essa iniciativa fantástica. Eu acho que precisamos de mais pessoas assim. Eu quero parabenizar todo mundo que está aqui no domingo à noite conversando com a gente, fazendo perguntas maravilhosas. E muitos de vocês, eu sei, eu conheço, fazem trabalhos para a gente fortalecer a comunidade de professores. Eu acho que a gente criar fóruns de conhecimento e de diálogo, de construção do saber, que transpõem as paredes de instituições, que a gente democratizar no nosso conhecimento para que todo mundo possa ter uma prática melhor, para que isso não fique preso dentro de determinadas instituições, é algo assim maravilhoso. Eu quero parabenizar todo mundo por estar fazendo isso, por estar nos permitindo fazer isso, e principalmente a Joyce com essa ideia brilhante de fazer uma contribuição tão relevante para a nossa prática. E espero ver todo mundo na Troika, que é a casa de todos, que não tem bandeira, só tem coração, para a gente mudar um pouquinho aí da nossa maneira de educação no nosso país, tá? A gente precisa disso, né, Vini? Mais comunicação, mais interação, mais abertura de olhos, de coração, de mente, de poros, ficar atento mesmo para a gente comunicar e se desenvolver junto. E a minha intenção é exatamente essa aqui. Isabel sugeriu que isso vire um curso na Troika. Vamos fazer. Ano que vem a gente faz um desse, prometo. A Joyce vai passar um pouquinho da literatura para todo mundo que pediu referência, né? Já apareceu Crashing, e a gente poderia falar muito ainda sobre Crashing. Nossa, faltou isso! Né? A ordem de aquisição linguística, uma suposta ordem natural, que é bastante criticada em muitas frentes, mas ainda tem, na minha concepção, fundamento. Nossa, tem muita coisa, gente, tem muita coisa. A gente se perdeu um pouquinho aqui, né? Mas, na verdade, a gente ganhou com muitas coisas. Né? Não tinha Starbucks na sua talk, por exemplo, mas o Crashing pode ficar para a parte 2 da live, para o nosso futuro curso. Né? Mas o importante é que compartilhou muito hoje, acho que já foi bem esclarecedor.
E a gente tem 27 segundos restantes, está aparecendo aqui. Gente, só peço assim, uma Muito coisa de obrigada. coração para vocês. Divulguem essa linha de idiomas com essa live para todo mundo saber o que está acontecendo. Divulguem o trabalho da Troika para todo mundo encontrar uma casa para o seu desenvolvimento. A gente depende muito um dos outros, então vamos fazer esse trabalho todos juntos aí para divulgar o que é bom. Sim. Gente, boa noite. Muito obrigada, Vini.